Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Entre Nós. E hoje o nosso podcast está mais do que especial. Nosso quadro Conversando sobre Mediunidade, o nosso 7º episódio tem o tema Virei Médium, mas eu não queria. O que é que a gente pode falar sobre isso? Para introduzir, eu gostaria de trazer um trecho de uma frase de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, na sua introdução, quando ele diz assim: cada um traga em si o germen das qualidades necessárias para se tornar médium. E o que é que temos a falar sobre isso? Na minha experiência de curso de educação mediúnica, de preparação de médios iniciantes nos grupos mediúnicos, eu tenho observado em muitas pessoas o medo quando a mediunidade está desabrochando. Em conversa com alunos do curso de educação mediúnica do GEP, onde eu faço parte, o Grupo Espírita Paulo Estevão, aqui em Fortaleza, Ceará, sempre ouço esta afirmativa: depois que comecei a fazer este curso, eu piorei, pois eu não sentia nada e agora passei a sentir coisas, a ver, a ouvir, e está acontecendo muitas coisas que me assustam e eu não estou gostando. Antes de fazer o curso de educação mediúnica, eu não sentia nada e agora estou sentindo. É muito interessante como muitos de nós vemos a mediunidade como um problema e não aceitando ser médium, não aceitando o mediunato. Os espíritos nos ensinam, por meio de Kardec, que os médiuns possuem uma predisposição orgânica. Sim, isso mesmo, uma predisposição orgânica. Ou seja, o nosso corpo físico veio nesta reencarnação preparado biologicamente, certo? Preparado biologicamente para o exercício da mediunidade. Para quando chegar esse momento, o momento da sua eclosão, previsto no planejamento reencarnatório, esta mediunidade vir à tona, se apresentar, se mostrar. Sabemos que muitas vezes não queremos, não gostamos, não aceitamos, rejeitamos a mediunidade e por isso sofremos. E como eu tenho visto irmãos sofrendo por não entenderem ou não aceitarem a sua mediunidade. É importante que nós tenhamos a seguinte compreensão: todas as formas de não aceitação geram conflitos internos e muitas vezes externos, ocasionando um grande desperdício de energia física, mental e espiritual. É semelhante a querer atravessar um rio e fazer essa travessia contra a correnteza. Nós podemos até chegar ao outro lado, mas chegaremos mais cansados e demorará mais. Uma vez, em uma palestra do Richard Simonetti, foi muito interessante porque ele comparou a mediunidade programada, quando do planejamento reencarnatório, a um empregado de uma empresa que participa de um treinamento específico, com duração, por exemplo, de 30 dias, onde a empresa, para esse treinamento, investiu no aprendizado desse empregado com pagamento de diárias, hospedagem, alimentação, passagem aérea, instrutor, material didático e, ao final do treinamento, ele foi considerado apto. Mas, ao retornar para a sua unidade de trabalho, ele informa que não exercerá a função em que recebeu o treinamento, porque não quer, porque tem medo, porque é difícil, etc. Assim também se dá com o médium, pois houve um investimento da espiritualidade, houve uma preparação, ajustes no organismo, no campo físico e psíquico. Mas
Infelizmente, o médium não admite a sua mediunidade, não faz a sua reforma íntima, não se ajuda e nem ajuda ao próximo, sofrendo pela ou por essa não aceitação. Relembro também, para deixar aqui registrado, o filme Sexto Sentido. Se não o assistiu, faço o convite. Ele é um filme que tem muitas cenas interessantes sobre mediunidade. Mas com relação a esse filme, com o tema que estamos abordando, em que o personagem principal, aquele garoto, ele possui uma variedade de mediunidades, como vidência, efeitos físicos, audiências, lembrança do que ocorreu no local no passado. Mas naturalmente, por desconhecer a origem dos fenômenos, é natural o seu medo. E por isso ele sofre, sendo acusado inclusive por sua mãe pelo desaparecimento de objetos e pela desorganização de cômodos da casa. Ações que ele não tinha cometido diretamente, mas sim os espíritos que se utilizavam de sua propriedade mediúnica de efeitos físicos. A sua vida era um tormento, um eterno sofrimento, semelhante ao que ocorre com muitas pessoas que passam por situações semelhantes à dele e não sabem como lidar, como agir. No filme, há um divisor de águas, onde o garoto descobre que ele é procurado pelos que já morreram, os espíritos, porque eles precisam da sua ajuda. O filme retrata este momento quando ele vai a um velório de uma garota, cuja morte foi causada por envenenamento, e ela o procura para ajudá-la a desvendar o mistério. Ele coloca então a prova do crime gravada em uma fita VHS no aparelho do videocassete existente na sala da casa e, com isso, desmascara a madrasta da garota. Ao ir embora, ele se despede da garota que está em um balanço no jardim na frente da casa. E assim, ele passa a conviver com a sua mediunidade, ajudando aqueles que lhe procuram e passando a viver em paz consigo. O convite para hoje, então, meus irmãos, é procurar entender, educar, desenvolver e aceitar a mediunidade, compreendendo que ela não surgiu do acaso fortuitamente. Ou seja, aceitar a mediunidade é o recado que eu lhe deixo. Espero que você aprecie, seja útil, pense mais sobre a sua mediunidade e fique em paz. Muita luz, que assim seja.